Vamos lá. A gente está falando sobre o capítulo 5, estamos entre a página 86 e 89 hoje. A gente já sabe que no final da Primeira Guerra Mundial teve o Tratado de Versalhes. A Alemanha foi obrigada a assinar esse Tratado de Versalhes. Por esse Tratado de Versalhes, a Alemanha estava dizendo que ela tinha sido derrotada na guerra. E a imposição do Tratado de Versalhes é muito dura para a Alemanha, muito pesada. Porque a partir daquele tratado, a Alemanha ela não poderia mais... Ela teria que se desmilitarizar, ou seja, diminuir o seu exército, o seu número de armamento, teria que devolver territórios, e teria que pagar uma indenização para aqueles que eram considerados vencedores aí. Então, esse tratado vai ser muito pesado para a Alemanha. Esse tratado vai ser muito pesado para a Alemanha, E ele vai ser um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial, Porque o tratado é tão pesado que a Alemanha depois ela vai querer se vingar, disso aí. Então, o Tratado de Versalhes, vocês vão ver que ele vai ser um dos motivos de acontecer a Segunda Guerra Mundial aí. Bom, a extrema-direita começa a ganhar força depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está passando por dificuldades financeiras. E aí surge a extrema-direita, com sentimento extremamente nacionalista, e começa a ganhar força dentro da Alemanha e começa a ganhar adeptos. Sem problema, Ronaldo, é por causa da internet. Começa a ganhar adeptos, E aí nasce aquilo que é conhecido como Partido Nazista, que ele vai ter como seu líder Adolf Hitler aí. O Partido Nazista, quais as características dele? Mesma característica lá do fascismo que a gente vê. Então, o fascismo, o nazismo, ele tem características muito parecidas. Um Estado forte, um Estado centralizado, um Estado autoritário, que tem a figura de um líder, que vai envolver aí todo mundo. E uma diferenciação do Partido Nazista, do nazismo, para o fascismo, vai ser a questão da raça ariana, ou seja, a raça pura, que foi pregada por Adolf Hitler. Então, por ele querer um povo puro, ele vai perseguir algumas pessoas que ele acha que não estão dentro dos padrões daquilo que ele considerava puro. Quem são essas pessoas? Os negros, os ciganos, os homossexuais, os deficientes físicos, as testemunhas de Jeová. Por que ele vai perseguir as testemunhas de Jeová? Porque muitas pessoas que faziam parte de testemunhas de Jeová vão para os campos de extermínio, para os campos de concentração e de extermínio. Porque as testemunhas de Jeová não aceitaram entrar no exército, para a guerra. Então, eles vão ser perseguidos. E o grande alvo deles aí serão os judeus, Os judeus serão um grande alvo deles. Por quê? Por causa principalmente do poder econômico que os judeus tinham. Então, ele acha que os judeus estavam roubando a riqueza da Alemanha, Um povo que precisava ser perseguido aí. Vai acontecer o seguinte, uma cidade da Alemanha chamada de Ruhr, ela vai ser ocupada por franceses e belgas. Por que essa cidade? Porque era uma cidade industrial. E por que eles vão ocupar essa cidade? Eles vão ocupar essa cidade porque a Alemanha não estava dando conta de pagar a indenização. Então, eles acham que, ocupando essa cidade, os franceses e os belgas, eles acham que é uma forma de pressionar a Alemanha a passar a pagar essas indenizações aí. Começam a surgir o desemprego, porque as empresas elas começam a falir na Alemanha, Então, isso vai gerar um desemprego muito grande, as pessoas estão passando fome, há uma miséria muito grande, e é em cima disso que o Partido Nazista vai trabalhar para poder conseguir chegar ao poder aí.
O que vai acontecer? O Partido Nazista tenta dar um golpe de Estado, né? Retirar quem está na liderança. Só que eles não conseguem. E nesse golpe que é mal sucedido, Adolf Hitler será preso. Ele vai ser condenado, se eu não me engano, a 5 anos, mas ele só permanece 9 meses preso. E nesse período que ele fica preso, o que Adolf Hitler vai fazer? Ele vai montar toda a ideologia nazista, dessa questão de raça ariana, né? De perseguição aos judeus, aos negros, aos homossexuais. Ele monta toda a sua ideologia, aquilo que ele queria para a nova Alemanha que estava sendo criada dentro da cabeça dele aí. Ele escreve um livro dentro da prisão, né, que é um dos livros mais vendidos até hoje no mundo. Na segunda metade da década de 20, então, a partir de 1925, a Alemanha ela começa a se recuperar, tá? Financeiramente, economicamente, começa uma recuperação econômica da Alemanha. E isso vai acontecer também muito pelos empréstimos dos Estados Unidos, tá? Porque os Estados Unidos, eles saem da guerra com grande prestígio e eles saem da guerra também emprestando dinheiro para várias nações, tanto as que saíram vencedoras como as que saíram derrotadas, tá? Que é o caso da Alemanha. Então, a partir de 1925, os Estados Unidos começam a conceder empréstimos à Alemanha, que aí começa aquela recuperação econômica dela. Só que tem um problema nos Estados Unidos, que em 1929 os Estados Unidos vai ter a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos vai entrar numa recessão econômica muito grande. A recessão econômica dos Estados Unidos vai atingir vários outros países. Isso acontece muito até hoje, gente. Quando um país entra em recessão econômica, essa recessão econômica geralmente atinge outros países, porque hoje a gente vive num mundo globalizado. Então, a gente compra e vende de todo mundo, né? Então, é isso que vai acontecer. Quando os Estados Unidos têm essa quebra da Bolsa de Nova York, inclusive nós brasileiros seremos atingidos. Por quê? Nesse período, o que a gente mais exportava era o café. E quem era o nosso maior comprador de café? Justamente os Estados Unidos. Nesse momento de recessão, o que os Estados Unidos faz? Diminui drasticamente a compra do nosso café, atingindo a nossa economia aí. Então, os Estados Unidos, quando entram em recessão, eles deixam de ficar emprestando dinheiro para outras nações porque eles não têm como fazer isso. Então, recua, né, esses empréstimos aí, inclusive os empréstimos que faziam para a Alemanha aí. Então, nesse momento que volta os problemas financeiros, né, dentro da Alemanha, a gente tem novamente o Partido Nazista se lançando nas eleições. E o que vai acontecer nesse lançamento das eleições? O Partido Nazista vai conseguir eleger um número muito grande de políticos. E consegue eleger tantos políticos, consegue influenciar a liderança da Alemanha. E essa influência deles faz com que Adolf Hitler seja nomeado chanceler da Alemanha. É mais ou menos como se hoje fosse o primeiro-ministro, tá? Então, ele foi eleito chanceler na Alemanha. Tempos depois, né, o líder da Alemanha, ele morre, né? E quando ele morre, quem assume a liderança do país vai ser Adolf Hitler. E aí sim, ele vai conseguir impor na Alemanha a sua ideologia nazista aí. Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu não vou falar muito para vocês sobre os campos de extermínio, nem os campos de concentração, porque vocês vão ver isso no vídeo que vai ficar liberado para vocês daqui a pouco, tá? Muito importante ver que as informações que estão ali são muito bacanas para a gente conseguir, né, visualizar toda a loucura que foi tanto o campo de extermínio quanto o campo de concentração aí. As atividades, os exercícios eu já passei para vocês. Pelo texto vocês conseguem responder mais ou menos, eu acredito que a grande maioria das perguntas aí. Só mais uma coisinha que eu vou falar sobre a política nazista. Professora, como é que tanta gente apoiou a política nazista, inclusive a população? Eu não sei se alguém já teve oportunidade de ver aquele filme Menino do Pijama Listrado. O Menino do Pijama Listrado, a gente tem uma ideia
disso daí. Como é que as pessoas conseguiam apoiar o Partido Nazista? Eles apoiavam por causa da propaganda. Então, em determinada parte do filme, vocês vão ver que eles estão reunidos, né? Os líderes lá, alguns líderes ali alemães, eles estão reunidos para ver uma propaganda que foi feita. E a propaganda é linda, de como se as pessoas que vivessem num campo de concentração de extermínio vivessem muito bem, felizes, comessem muito bem, as crianças brincassem. Então, era esse tipo de propaganda que era passado, né, para o resto da população aí. E a população aceita aquilo. Então, o nazismo, ele foi legitimado, né, por grande parte da população, tá? Inclusive, mesmo a população vendo toda aquela propaganda, né, mas eles sabiam que Adolf Hitler era um cara autoritário, né? Mesmo assim, as pessoas apoiavam esse autoritarismo dele por causa do nacionalismo exagerado, né? E muita gente acreditava naquilo que ele falava, que eles eram uma raça pura, uma raça superior às outras pessoas. Então ele teve muito apoio, porque além da propaganda, né, que influenciava as pessoas, muita gente pensava como ele, né? Ou seja, pensava ser superior a outras raças e a outros povos também, ok?